Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e gostaria de pedir ao meu amigo Rubens que faça a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, os nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Vou compartilhar a minha tela. O tema da noite, Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota ou um único ponto. Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o teu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhes pertença. É de todos os tempos e de todos os países essa lei.
e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou. Obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluir entre seus mandamentos esse: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório, representando um povo ainda mais aselvajado, que precisava de uma imagem de um Deus bem punitivo. E daí veio Cristo, né, que instituiu a lei do amor. Mas ele não veio para destruir essa lei, né? Ele veio cumpri-la, isto é, devolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, né? Que já havia passado bastante tempo. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição, que é o resumo de tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quer dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que deveria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha de natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele viera ensinar os homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a este reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido. O sentido oculto de algumas palavras suas Mister se faz que novas ideias, novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. A ideia que, porém, não podia surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Eu vou parar por aqui, porque nós sabemos, né, que
que o que Moisés começou, o Cristo fez a reforma, lançando ideias iniciais. Tá sem áudio, Rubem. Fred, seria interessante o terceiro tópico, que aí já vem a abordagem sobre o espiritismo, que seria a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. É evidente, né, Fred, que quando eles estavam vagando lá pelo deserto, rumo à Terra Prometida, eles viviam em cabanas, né, em situações não muito favoráveis, muito higiênicas, até propensas, né, a, a adultérios, furtos, etc. E tal. E aí é claro que foi imposta leis severas, né, para evitar esse acontecimento, né, e conduzir toda aquela massa, né, que eles falam que seria em torno de 2 milhões de pessoas, né, vagando pelo deserto, uma situação até algo sobrenatural, né? Como que esse homem conseguiu, ele e seus próceres, levar esse povo a contento, né? Até a Terra Prometida. E aí depois, essas leis, é claro que um milênio e mais de um milênio depois, nós tivemos o advento do nosso Cristo, que veio trazer novas leis, trazer novos entendimentos, né, para o processo religioso e o melhor aperfeiçoamento do ser humano. E Jesus sinalizou que mandaria, né, posteriormente, quando a humanidade estivesse mais propensa a assimilar os seus conhecimentos, o seu evangelho, a terceira revelação, que é o nosso querido Espiritismo, né? A codificação espírita. E a duras penas nós estamos tentando, né, fazer com que ele se dissemine pelo mundo, não? Seria muito importante levar a palavra do Evangelho com um melhor discernimento, não, Fred? Uma forma melhor de entendimento para que tenhamos aí uma evolução espiritual nesse mundo, assim, de uma forma mais célere, né? Mas o que nós vemos, né, são muitas dificuldades a transpor, não, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Rubem. Verdade, meu amigo. Vou ler um pouco da parte do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu.
em todos os pontos da Terra com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes ao homem, para lhes tornar conhecido esse mundo. E a sorte que os espera, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, é uma questão de tempo até que o reino de Deus na terra esteja instalado. É que muitas vezes nós tentamos ver as coisas através do nosso tempo de vida aqui. Muito provavelmente, nós que já passamos dos 38, a gente não vai ver esse reino de regeneração instalado na Terra. Porque nós estamos num processo de revolvimento das coisas, né? Das instituições, das pessoas. Os espíritos mais difíceis estão tendo a sua última oportunidade na Terra, por isso a gente vê um aumento do mal. Mas tudo isso é passageiro. E assim como tem esses espíritos difíceis encarnados entre nós, o Cristo determinou, né, que convidou muitos espíritos de luz que já estão encarnados na Terra, em pontos chaves, em todas as áreas do conhecimento. Vamos falar de um deles, o Papa Francisco. É um espírito que foi designado diretamente pelo Cristo, né? E ele está fazendo muitas reformas na Igreja Católica, reformas necessárias. E o futuro das religiões não é que todos se tornem espíritas, mas que as religiões vão alterando os seus fundamentos para que as verdades espirituais, né, como a reencarnação e a comunicação com os espíritos e muitas outras, passem a integrar essas religiões. Comentários? Você fez uma abordagem interessante sobre o Papa Francisco. De fato, ele é um avatar, um grande espírito que reencarnou entre nós, para conduzir né, a Igreja Católica, que é imensa, né? Porém, eles ainda resistem, né, a certos fenômenos. Mas, segundo um estudo que tem sido feito aí, comentários que têm sido feitos, existe uma ala dentro do Vaticano em que os eruditos são levados a estudar todas as religiões da Terra. E nesse rol de religiões se encontra a nossa codificação espírita. Eles vêm dando atenção a essas novas vertentes, a essas revelações, a esses fenômenos que ocorrem aí em todas as partes do mundo. E não está passando despercebido pelos eruditos da igreja. Eu creio que no futuro, né, eles rompam um pouco com esse tradicionalismo deles, né, e passam a abstrair mais as questões espirituais, né, e não tão a materialidade, né, que se impõe nessas igrejas que buscam aí a salvação através do dinheiro, né, não em busca da caridade, né, como forma de ascensão espiritual.
Então, a própria empregada minha, que é uma semi-analfabeta, fala que ela é evangélica, ela fala sobre a questão da salvação como é vista, né, na igreja evangélica, a busca por evolução material, né, por prosperidade como forma de salvação. E a nossa linha já é totalmente diferente, né? E olha o exemplo que nós tivemos, a vida impoluta do nosso Chico Xavier, né? E de muitos outros espíritos, espíritos aí também, o Divaldo e outros que estão por aí ainda, né? E é interessante que eles estão tendo vidas longas, não, Fred? O Divaldo parece que bateu os 95, 96, uma coisa assim. É incrível. E eles sempre sofreram, né, a vida inteira aí com doença. Então, perseverando no exemplo de luta pela causa do Cristo, né, que é o que nós estamos empenhados, não, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Rubem. Mais algum comentário? Não, Fred, obrigado. Vamos então fazer a última parte do nosso evangelho, que são as vibrações. Vamos vibrar por todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, inicialmente os irmãos desencarnados, entre eles aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, o Fred, o Charles, o Luiz Roberto, o Elias, Alain, o Bruno, a Verena, a Juliana, a Gabriela e tantos outros. Que eles possam ser amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos que sofrem as obsessões. Nós sabemos que o vínculo entre o obsessor e o obsidiado muitas vezes é de longa data, que os obsessores são aqueles irmãos que não conseguiram perdoar as traições, as dificuldades que lhe foram impostas. Então peçamos a Jesus que envolva as duas partes para que possa haver essa reflexão e esse perdão. E agradecemos também nós por essa doutrina consoladora, por estarmos reunidos aí há alguns anos, estudando juntos. Nós sabemos que todos esses conhecimentos, cada vez que lemos alguma passagem, um pouco dela nós conseguimos integrar em nós e no dia a dia nós vamos nos esforçando para modificar as nossas tendências ruins e vamos pedir por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta. E por fim, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo nossa parte na, na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite. Agradeço aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado. Jesus nos abençoe sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite.